Bom dia, vamos iniciar mais uma aula voltada ao segundo ano do ensino médio, Colégio Ofenísia Freire. Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos estudando nesse período a Revolução Industrial. Nós já estudamos a primeira e a segunda fase e estamos hoje entrando na terceira fase da Revolução Industrial, que é a fase atual. Nós temos que ter em mente que a terceira fase da Revolução Industrial começa em 1950 e vai até os dias atuais. Então, nós estamos na terceira fase da Revolução Industrial, nós vivemos a fase terceira da Revolução Industrial. Mas vamos começar. A terceira fase da Revolução Industrial também é conhecida como Revolução Técnico-Científica, e ela inicia em meados do século XX, ou seja, 1950, no período pós-Segunda Guerra Mundial, e compreende um maior avanço tecnológico que passou a abranger não só o sistema produtivo, mas também voltou-se para o campo científico, transformando as relações sociais e o dia a dia da sociedade. Iniciada na década de 1950, essa fase da Revolução Industrial vai se caracterizar especialmente pela inserção da tecnologia no campo científico, atrelando a indústria e o sistema produtivo ao campo científico. Então, observe que interessante, nós estamos trazendo a ciência para dentro do setor produtivo e utilizando a ciência para se produzir mais rápido e melhor. Isso é uma das principais características da terceira fase da Revolução Industrial. Então, nesse período, nós vamos ter avanços e aprimoramentos tecnológicos nunca antes vistos. Aí nós temos o processo totalmente robotizado da fabricação de automóveis. Bom, continuando. Se anteriormente as indústrias que se destacavam eram a metalurgia, siderurgia e a indústria automobilística, nesse período em que a gente funde ciência com produção, nós vamos ver que o setor industrial que se destaca são as áreas de genética, robótica, informática, telecomunicações, eletrônica, petroquímica, nanotecnologia, entre outras. Então, um avanço do setor produtivo graças à união com os métodos e com a ciência. Então, ao criar essa ponte entre o conhecimento científico e o sistema produtivo, mudou-se a produção, pois começa a se produzir mais em menos tempo, ou seja, já tinha se conseguido isso na segunda fase da Revolução Industrial, mas agora isso se acentua cada vez mais se produz mais em menos tempo e mais que isso, se produz melhor, com mais qualidade e começa a se produzir produtos que nem eram imaginados. Imagina nos anos 30, 20, falar da produção de um celular ou de um notebook, isso era inimaginável para a capacidade industrial da época, mas com a união entre ciência e produção, isso se torna viável. E também nós vamos notar que na terceira fase da Revolução Industrial, a mão de obra tem que se qualificar cada vez mais, né, para ser mais aceita e ter melhor colocação dentro desta nova etapa produtiva que é a terceira fase da Revolução Industrial. Então, as pessoas mais qualificadas vão liderar as etapas de produção, comercialização e a gestão das empresas. Então, o mais qualificado galgando, assumindo as melhores posições. Nós vamos ver que também nesse período surgem novos meios de comunicação e também se aprimoram os já existentes. Vão se criar novas máquinas e instrumentos utilizados não só na indústria, mas também nos laboratórios de pesquisa. E também vai se substituir em larga escala a mão de obra por robôs, que realizam trabalhos mais minuciosos com maior precisão. Assim a produção se eleva e o lucro também, na medida que há uma diminuição dos gastos na produção das manufaturas e do tempo que se leva para chegar até o produto final. Esse tempo é extremamente reduzido pelo processo de robotização.
Novamente, nós vemos um braço robótico mecânico que atua no setor de construção, de montagem de equipamentos. Nós vamos ver algumas consequências inerentes à terceira fase da Revolução Industrial. Primeiro, um elevado índice de produção faz com que se produza mais em menos tempo e em maior escala. Isso, é óbvio, vai baratear os produtos produzidos, tornando-os mais acessíveis às diferentes camadas sociais. Então, número 2, as tecnologias inseridas e que passam a estar ao alcance da população vão modificar as formas de comunicação nesse período. Então, aí nós temos desde a internet, celulares e por aí vai. As informações passam a ser difundidas instantaneamente, alcançando pessoas de todo o mundo, e o conhecimento também se torna disponível de maneira instantânea, alcançando um enorme grupo de pessoas em todo o mundo. Ou seja, na terceira fase da Revolução Industrial, nós teremos o rompimento das barreiras físicas e a interligação social através dessa comunicação instantânea promovida pela internet, pelo celular, etc. Claro que isso vai ter sérias implicações econômicas, políticas e culturais que ficarão sendo conhecidas como globalização. Então, na terceira fase da Revolução Industrial, nós temos o início do processo de globalização que visa consolidar um único idioma, uma única moeda, um único método de comercialização, ou seja, visa a criação da famosa tribo ou agrupamento global. Número 5, então, a quinta consequência, as invenções criadas nesse período modificaram o campo científico e vão transformar a medicina, por meio da genética, com criação de medicamentos e novas formas de prevenção, novos tratamentos, novos instrumentos utilizados em laboratórios. E o sexto item, a revolução dos computadores e dos softwares, o aprimoramento da internet, o surgimento dos chips e outros produtos eletrônicos que vão facilitar a vida de milhares de pessoas, impulsionando um grande desenvolvimento econômico. Tudo isso na terceira fase da Revolução Industrial. A sétima consequência, nessa fase da Revolução Industrial, vão ser criadas também a telefonia móvel, o foguete de longo alcance, a utilização da energia atômica, o desenvolvimento da biotecnologia, a criação de robôs usados na indústria. Então, nós vimos algumas consequências do período da terceira fase da Revolução Industrial. E aí estamos vendo uma gravura com uma das consequências, que é a utilização da energia nuclear. Ainda na fase das consequências, nós vamos ver que se consolida nessa época o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. Nós explicamos isso, que cada vez mais o capital se torna fundamental ao setor produtivo, porque cada vez mais se precisa de mais capital para se produzir. Então, o capital se torna hipervalorizado neste período, fundamental para a produção, fundamental para a geração de riquezas. Então, nesse período, cada vez mais os banqueiros se tornam mais importantes que os industriais. Também nós vamos ver que as multinacionais vão se multiplicar nesse período e o crescimento das economias vai se acelerar. As indústrias passam a ser instaladas em diversas regiões no mundo todo, especialmente nas regiões periféricas, considerando as vantagens econômicas oferecidas. Então nós vamos ver que essas indústrias de um país, elas vão se espalhar por todo o mundo, principalmente em países mais pobres, em regiões periféricas, como diz o nosso texto, onde a mão de obra é mais barata e onde se consegue também matéria-prima mais barata e concessões governamentais mais vantajosas. Então, a expansão das multinacionais e dos conglomerados financeiros pelo mundo todo.
Na terceira fase da Revolução Industrial, nem tudo são flores, tiveram consequências negativas, né? Então é isso que nós vamos ver. É isso que nós vamos falar na nona consequência. Então, apesar de todo esse desenvolvimento alcançado, o mundo se viu com um novo dilema, uma relação entre o ser humano e o meio. Os recursos naturais passam a ser explorados de maneira irracional e muitos começam a ser ameaçados na natureza, o que compromete o suprimento das futuras gerações. Então, a facilidade, a velocidade da produção faz com que haja um consumo descontrolado da matéria-prima, né, dos royalties de matéria-prima. Isso faz com que haja uma exploração desenfreada e descontrolada da natureza, que põe em risco o suprimento de recursos e matérias-primas para as futuras gerações. Outra consequência negativa, isso aí é do conhecimento de todos vocês, são os problemas ambientais e as mudanças climáticas, que também são temas recorrentes da discussão nessa terceira fase da Revolução Industrial. O aumento das indústrias vai acarretar o aumento das emissões de gases poluentes na atmosfera, que tem provocado o agravamento do efeito estufa e também alguns desastres naturais no mundo todo. Muitos estudiosos apontam que é necessário buscar alternativas sustentáveis de desenvolvimento a fim de conter essas mudanças climáticas, bem como não afetar as próximas gerações. Então, nós estamos literalmente hiperaquecendo a Terra, provocando o degelo das calotas polares, que vão mudar de forma incontrolável a maneira como as correntes marítimas atuam, resfriando correntes outrora aquecidas e aquecendo correntes outrora resfriadas, provocando inversões térmicas, cataclismas ambientais, como tufões, como terremotos, maremotos, mas principalmente um aquecimento que vai elevando a temperatura da Terra, destruindo espécies, tanto espécies botânicas como biológicas, tanto espécies botânicas como espécies animais, e levando a nossa civilização a um processo de futura extinção. Outra consequência negativa é a acentuada desvalorização da mão de obra. Nós já vimos que a terceira fase da Revolução Industrial, ela valoriza a hiperespecialização. Então ela quer que o trabalhador tenha hiperespecialização. Aquele que não tem essa hiperespecialização tem a sua mão de obra, o seu trabalho desvalorizado, e ele cada vez mais vai ser substituído pelas máquinas, pelo processo de robotização, pelo processo de automação da produção. Isso vai provocando um aumento desenfreado do desemprego. E o aumento desenfreado do desemprego provoca o excesso de mão de obra barata. Consequentemente, aumenta o processo de exploração do trabalhador. Então vão surgir novas relações de trabalho entre empregadores e empregados, mas na medida também que há o aumento do número de empregos informais. Então, infelizmente, não há vagas. Gente, nós vimos aqui a terceira fase da Revolução Industrial, a fase em que vivemos, uma fase onde a ciência passa a fazer parte da fase de produção, uma fase de desenvolvimento acentuado da indústria petroquímica, da nanotecnologia, da genética dentro da medicina, um período de amplo desenvolvimento científico sendo utilizado para alavancar o setor produtivo. Vimos que nem tudo são rosas, vimos que esse período também traz em si alguns fatores negativos, tais como a destruição do meio ambiente, a destruição do fornecimento de matéria-prima e o desemprego provocado pela automação desenfreada. O desemprego também gerando como consequência
o aumento da exploração, pois o desemprego cria uma legião de mão de obra baratíssima que facilmente é explorada pelos grandes conglomerados. Bem, essa é a nossa aula sobre a terceira fase da Revolução Industrial. Se nós pudéssemos salientar a principal característica dessa fase, salientaríamos exatamente isso: o período em que a ciência se une ao setor produtivo para produzir mais rápido, com menos custo, criando produtos que antes nem sequer poderiam ser imaginados. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Podem assisti-la quantas vezes vocês acharem necessários, podem pausar a aula para fazer anotações, essa é a grande vantagem das videoaulas. Também vou deixar à disposição dos senhores lá no vídeo complementar 01 a correção de nossa prova, da prova do segundo ano do ensino médio. Eu peço que vocês olhem para esta correção, para dirimir dúvidas e acumular mais conhecimento. Agradeço a atenção de todos e desejo que Deus os abençoe a vocês e às vossas famílias. Até breve.